Opa! Vamos voltar às atividades aqui no palco Fábrica de Empreendedores do Sebrae. E eu quero saber, cadê os profissionais de tecnologia, cadê os empreendedores que estão por aqui para ficar de olho no nosso próximo tema. Daqui a um minutinho vamos começar a nossa próxima atividade e o conteúdo que a gente vai ter por aqui agora é para falar sobre trabalhar em uma startup de desenvolvimento de software, mas não ser oriundo do mundo tech. Disfunção ou disrupção? Nessa palestra, veremos que é possível utilizar a competência developer, de desenvolvedor, seja ela de front, de back ou de design, em produtos de comunicação. E como ter times específicos desse campo do saber pode ser completamente sustentável e importante na régua de um negócio, de uma empresa. Então, quero saber, cadê os profissionais da nova economia, cadê os empreendedores, cadê os especialistas em tecnologia, para a gente conversar aqui agora no palco Fábrica de Empreendedores do Sebrae sobre times ágeis de comunicação. Importam como eles atuam, como a gente consegue estruturar e como a gente consegue ser parte desse novo momento. Conseguimos colocar já a próxima apresentação? Bora lá! E a nossa super convidada especial para falar sobre esse tema de times ágeis de comunicação é a Mariana Amorim. Vem para cá, Mari, seja muito bem-vinda ao palco Fábrica de Empreendedores! Oi, gente, bom dia. Não sei se está bom o áudio aí para vocês. Se eu estiver falando um pouquinho baixo, é porque eu tenho um tom realmente mais baixo, né? Acho que ela até me perguntou, você está bem? Você está falando tão baixinho? Mas é porque eu realmente tenho um tom de voz um pouco mais baixo. Mas vamos lá, vamos ao conteúdo. Essa palestra, ela nasceu de um desconforto muito pessoal meu, né? Por não ser nativa da tecnologia, né? Eu não entrei para uma startup, que foi o motivo dessa palestra nascer, com a missão de trabalhar com tecnologia, né? Eu entrei numa startup como analista de marketing, que é a minha formação, né? Eu vou tentar passar aqui. Esse primeiro slide aí é só descontração mesmo, porque é a minha camisa da sorte, então eu sempre uso para alguma palestra, alguma coisa que eu vou dar, para dar um esquenta assim na galera. Mas a minha formação vem em seguida, né? Atualmente, eu estou atuando como Product Owner na Freedom, que é uma empresa aqui de Brasília. É muito recente mesmo, acho que a gente vai completar 2 meses agora. Então, esse case ele é muito específico da empresa anterior, né? Da empresa que eu trabalhei anteriormente, que era uma startup. Então, como vocês podem ver, eu tenho uma graduação em marketing, eu sou especialista em marketing também. E aí eu comecei a enveredar um pouco para outro caminho, né? O caminho de gestão de projetos, comecei a olhar para um pouco mais de pesquisa, né? Trabalhei também em empresas de pesquisa qualitativa, né? Usabilidade, mas mais com eye tracking, mais com outro viés, né? Não era tanto essa parte de pesquisa quantitativa e qualitativa de usabilidade que a gente faz em times de UX, né? Por exemplo. Vou falar um pouquinho disso lá na frente. Eu sou certificada pela Scrum Alliance, né? E é uma instituição internacional, como CSM, né? Que é o chamado Scrum Master, e o CSPO, né? Que é o Product Owner. Eu não sei quantos de vocês que estão aqui presentes trabalham ou já ouviram falar em métodos ágeis, em agilidade, em Scrum, mas esse é o tema, assim, um pouco que embasa a minha palestra, o meu bate-papo com vocês. Não vou usar a palavra palestra, não, tá? É para ser um bate-papo mesmo, tá? Então, como essa startup que eu estava trabalhando no momento, eu entrei como analista de marketing. Daí, como é uma empresa que já era uma empresa que trabalhava com agilidade, eu enveredei para Scrum Master de um time e depois eu virei Product Owner em um time específico de comunicação. Quer dizer, como é que essas coisas estão imbricadas, né? A gente vai chegar lá também. E nisso, era uma startup que nesse momento era uma soft house. A gente produzia software para vários clientes, etc. Até que no momento a gente pivotou para a área da saúde, para fazer. A gente já tinha um produto muito consolidado no mercado, que era um produto Gov, né? E
E aí eu procurei me especializar nessa área. Foi aí que eu entrei para a comunicação, na última turma agora da Fiocruz. A gente acabou de terminar essa especialização. Então, o que eu gostaria que vocês abstraíssem assim, de quando eu coloco um tema, times ágeis de comunicação importa. Pensar, eu não sei quem é gestor, quem é parte de time aqui, quem conhece as metodologias. É mais uma forma de pensar no todo, assim, tentar abstrair para o seu mundo. Tá? É uma forma de vocês tentarem observar como isso funcionaria dentro do trabalho de cada um. Tá? É a minha experiência, mas pode ser a de vocês dentro do contexto do trabalho de cada um de vocês. Tá bom? Vamos lá, então. A gente tem uma agendinha aqui para cumprir, né? Eu trouxe alguns tópicos para não ficar muito extenso e, enfim, não estourar muito tempo. O valor da comunicação, né? Estrutura dev convencional versus a estrutura de times de comunicação. Agilidade e entregas com Scrum. E comunicação como negócio na prática. Né? Eu acho que, de novo, abstraiam o termo comunicação. Sempre pensem na área de vocês, no que vocês atuam. Tá? Valores em relação à agilidade versus comunicação. Né? Empresas que já são ágeis, que já trabalham, né, com algum tipo de framework ágil, elas já têm um pouco mais de maturidade quando você traz alguma proposta. Primeiro de tudo, a empresa ela precisa ter essa mentalidade, essa coisa de não verticalidade. Ela precisa ser um pouco mais horizontal, ela precisa estar um pouco mais aberta a ouvir as suas proposições. Né? Eu acho que de saída é isso. Tanto que quando eu cheguei com a minha proposta de ter um time de comunicação que envolveria desenvolvedores, que envolveria o X, que envolveria o Y, as pessoas estavam muito abertas, muito receptivas à minha proposta, né? A gestão de pessoas. A gente não gosta de falar recursos humanos. Eu, particularmente, não gosto de falar de recursos humanos, porque recurso é cadeira. De pessoas são pessoas. Né? Então, a gente fala muito nessa linha. Então, na agilidade, a gente sempre fala que agilidade não são processos nem ferramentas. Agilidade é um modo de pensar. Né? Isso aí vem da K21. Não sei qual de vocês conhece aqui, mas é uma escola super famosa de treinamentos. Quem quiser dar uma pesquisada depois. Isso aqui, para mim, é muito mão na massa. É muito sair e pegar os insights e estudar e pesquisar como é que isso se adaptaria dentro do seu contexto de trabalho hoje, sabe? Como é que isso ajudaria o seu trabalho hoje, onde quer que você esteja, né? E, na parte da comunicação, é que o maior problema com a comunicação é a ilusão de que ela já foi alcançada. Acho que as empresas ainda têm muito essa coisa relacionada à comunicação. Essa é do George Bichon, que é um filósofo, jornalista, enfim. E eu acho essa frase muito interessante no sentido de que o que é comunicação, né? Assim, qual é o nível de comunicação? Então, é aí que entra o que as pessoas enxergam na comunicação, né? Então, eu tenho algumas falas, alguns feedbacks em relação à comunicação que eu ouvia. A comunicação é criar logo e desenhar cartaz para marca e projeto. Comunicação pode ser um projeto ou um desenho produzido para mostrar a aparência e a função de qualquer coisa. Comunicação é criar card para rede social, social media. Né? Não deixa de ser, mas não é só isso. E comunicação, eu já cheguei a ouvir que era enviar comunicados no canal da empresa, no Slack da vida, qualquer coisa dessas, né? Qualquer canal que vocês utilizem. A empresa que eu me refiro utilizava o Rocket Chat. A gente era muito adepto do open source, então todas as ferramentas que a gente tentava utilizar eram de código aberto. Tá? Vocês veem que eu estou usando alguns termos técnicos e eu sou zero técnica, né? Eu sou totalmente humanas. Então, eu estou falando alguns termos técnicos, por quê? Porque eu aprendi isso ao longo da minha experiência. Né? Trabalho com agilidade já há 4 anos e isso me dá uma certa bagagem e é sobre isso também que a palestra vai tratar. O que as pessoas deveriam enxergar com comunicação, né? Na minha percepção, enquanto gestora de um time? Aquisição de clientes, né? Com landing pages que vão estar em constante evolução, para conversão, etc. Engajamento da marca. E esse aí é um ponto muito específico do produto que eu criei, tá? Que a gente vai falar lá no final, que é agregar um produto que vá direto para o seu usuário final, que seja em conjunto com um produto B2B, que você ofereça tanto para o setor privado como para B2G, que era o meu caso. Tá? A gente trabalhava com um produto Gov, muito específico. Então,
eu sentia essa necessidade de ter esse produto de comunicação. Eu só não sabia como chegar nele, né? Então, a gente vai chegar lá. Essa fidelização do cliente, promoção orgânica da marca, isso a gente tem através de feedbacks, pesquisas, né? Porque quanto mais rápido você faz um teste de usabilidade, mais rápido você corrige um bug, mais rápido você faz um hotfix, coloca em produção de novo para o seu cliente. Então, ter essa visão também é importante. E maior retenção de clientes com features com gamificação, que está um pouco atrelado àquele ponto terceiro ali, que é o engajamento da marca, que é em relação a esse produto que foi criado, né? Qual é o problema da comunicação? Eu acho que não é só um problema da comunicação, é um problema de várias áreas, dependendo do setor, né? É que adotar uma cultura de comunicação como parte do negócio e parte dos times é algo muito complicado. E isso aí, eu vou dar os créditos aqui para um ex-colega meu, Rafa Dias, se você estiver vendo no YouTube, se você ver depois em outro momento, ele fala muito isso em relação a UX, né? Os times de UX também têm essa dificuldade. Enfim, como diversos de vocês podem ter algum tipo de dificuldade em algum nível no trabalho do dia a dia e adotar isso como cultura, como parte da empresa, né? Como parte do trabalho que está sendo feito. Então, é realmente muito complexo, sabe? Não é difícil, não é mais ou menos, é complexo, é difícil pra caramba. E aí, por que a gente deveria enxergar a comunicação integrada com áreas ágeis, né? Essa aqui é a Mariana Zapparoli, para quem não conhece. Ela, para mim, é uma das maiores agilistas do Brasil. Ela é uma mulher incrível. Quem tiver a oportunidade de pesquisar o trabalho dela, ela realmente é muito, muito expert nessa área de agilidade. E ela fala que a agilidade organizacional é cultura, são as pessoas, e ao redor estão as práticas do dia a dia, os resultados vão ser a consequência daquilo ali, né? Então, quando a empresa ela implementa, ou ela já nasce ágil, né? Eu vou chegar nesse ponto da questão de implementar agilidade numa empresa, né? O quão desafiador é implementar a agilidade. Quando ela já nasce ágil, quando ela já nasce rodando algum framework, como o Scrum, por exemplo, né? Que é o queridinho assim, da galera, todo mundo gosta de Scrum e tal, é mais fácil, né? Mas quando isso vem da ponta, se torna um desafio. E aí, no final, eu vou deixar alguns insights, porque como eu acabei de fazer essa transição de empresa, eu estou nessa missão, assim, nessa parte, na ponta, no começo do processo, que é fazer as pessoas entenderem a agilidade, entenderem desde o início, sabe? Desde a raiz até, enfim. Vai ser um processo bem lento, mas eu estou muito confiante, porque as pessoas elas estão muito abertas a me ouvir, e eu acho que precisa existir essa reciprocidade no processo, quando você está trabalhando com times. Essa fala da Mari ela é muito importante, assim, eu acho que para quem trabalha com agilidade, para quem pretende trabalhar com agilidade. Tá? Então, é uma coisa que tenham na cabeça, quem é gestor, quem pretende pesquisar sobre o tema, quem já conhece, quer conhecer um pouco mais. Eu acho que a Mari Zapparoli ela é uma inspiração para mim. Faz uma foto para eu poder mandar para a Mari depois. Vamos lá. A estrutura dev padrão hoje, que eu encontrava, pelo menos, tá, gente? Eu não sei se tem dev aqui. Tem dev aí? Você é dev? Tudo bem? Muitos devs, assim, na startup, pelo menos, que eu trabalhava, existia muito essa cultura de divisão, sabe? Assim, de fazer a parte dele do que era a responsabilidade dele. Eu sou um dev front-end, me dá o que é task do front que eu vou desenvolver. Eu sou dev do back-end, me dá que eu vou fazer o código. Né? Então, eu costumava brincar, isso é uma brincadeira, tá? Abstraiam isso, porque a questão do dev que a gente fala é isso, meu código me dá uma pizza aí para desenvolver esse código, entregar essa feature. Tem uma baixa, né, o pouco conhecimento macro do negócio. Estou falando como negócio mesmo, eu não estou falando como time, como a sua entrega do time. Eu estou falando olhar para o resultado como um todo. Tá? É olhar o que isso impacta no negócio como um todo. Por exemplo, a gente está fazendo alguma coisa aqui nessa empresa que atenda alguma ODS, né? A minha empresa, por exemplo, atendia vários critérios da ODS 3, 4.
mas os times eles não têm essa visão, essa mentalidade, né? Então, esse conhecimento é um pouco superficial também, na questão de comunicação, como parte do todo, e uma visão um pouco distorcida no que seria entrega de valor, né? É aí que a gente entra de novo com agilidade, com as histórias de usuário, com o trabalho de trabalhar no dia a dia, ensinar os desenvolvedores a terem empatia com o seu usuário, sabe? A não pensar que é um problema que eu estou me deparando agora, assim, em algum nível, que é o desenvolvedor falar assim, pô, eu estou completamente bugado aí com essa história de usuário que você colocou, sabe? Assim, porque a persona não está bem definida, você não consegue... você tem que construir isso com o seu time. Não adianta uma pessoa de comunicação ou de qualquer outra área, se for de design, que vai entender de persona, se for de qualquer outra área aí do conhecimento, mas que entenda um pouco de persona, ele vai criar ali persona e vai chegar e vai jogar para o time? Não. Vem cá, time, vamos todo mundo construir aqui essa persona. Quais são as dores que ela tem? Quais são as necessidades que essa persona tem? Então, quando você parte desse processo, né, que o Bruno falou anteriormente, e foi mencionado muito nessa coisa de discovery e tudo, é um processo muito importante, ele não é rápido, ele não é simples de ser feito, ele requer muita disponibilidade das pessoas que estão ali atuando naquele projeto, naquele processo, né? Aí a gente encontra uma fricção, né, entre a parte de UX. Existem as tribos, squads, enfim, qualquer nomenclatura que as pessoas utilizem, né, para falar de times, mas dentro do Scrum a gente gosta de ter times estáveis, né? A literatura, o Scrum Guide, ele fala exatamente isso. O quão importante é você ter um time estável, porque é assim que a gente vai saber que ele está performando bem, né, ao longo dos sprints. As medições, o que é que você vai fazer ali, sprint a sprint, ter métricas ágeis para poder entender do que é que o seu time está conseguindo trabalhar. E é aqui que vem a grande chave, assim, a grande virada, porque o UX ele está ali super design contra baixo pixel, né? Ele quer um pixel perfeito. Ele não tem muito conhecimento da área de desenvolvimento ali, dos meninos do desenvolvimento. O usuário, em primeiro lugar, e o negócio, o que é que eu tenho a ver com o negócio? Nada a ver. Fiz minha entrega, não tenho nada a ver com isso, né? E a procura do layout perfeito. A gente faz em auto layout? Não faz em auto layout? Mas, gente, por que isso é uma discussão? Por que a gente vai passar 1 hora discutindo o auto layout, sim ou não, né? Então, existe isso muito em times de UX específicos, né? Isso é fato. Então, é aqui que vem a chamada polinização cruzada, né? Isso é um termo que eu ouvi do Rafael Sabag, que é um dos treinadores da K21, né? Que é uma empresa de consultoria fantástica. Já fiz vários cursos lá. Recomendo fortemente. Mas aqui na foto comigo está o meu amigo querido César Brode. Foto para o César também, que eu vou mandar para ele. O César, na verdade, ele era um dos diretores do Linux Professional Institute, né, o LPI, que trabalhava com toda essa parte de certificação, né, de DevOps, enfim, todas essas áreas de tecnologia. Ele é um profissional de tecnologia brilhante. E aí, uma das nossas conversas foi quando a minha chave virou, assim, em relação ao nosso contato, é que ele falava exatamente isso, polinização cruzada. Polinização cruzada, é esse o caminho. Então, eu falei, César, me manda aí um resumo do que é que você acha que é polinização cruzada, que eu vou botar na palestra para a galera ver. Então, ele falou, Mari, polinização cruzada é montar uma equipe com todos os talentos necessários para uma entrega ideal para o cliente. A equipe trabalha na polinização cruzada para que o talento de uma pessoa polinize os talentos das demais, né? No mundo ideal, todo mundo vai aprender sobre tudo, e mesmo que não seja o mundo ideal, a meta da equipe é, no mínimo, atingir isso, né? Então, pensar como o César pensa, o César é um agilista incrível também, então ter essa mentalidade assim, de que mesmo que a gente não faça tudo no mundo ideal, a gente vai conseguir atingir algumas metas, e isso vai ser super importante. Então, polinização cruzada na minha veia desde que eu ouvi essa palavra, assim, sabe? Então, foi quando eu tive essa conversa famigerada que eu mencionei lá atrás, de que precisava de um time de comunicação. E aí ele veio. Chegou um time aí de polinização cruzada, onde eu tinha desenvolvedores, eu tinha front-end,
back-end, DevOps, ali às vezes quando eu precisava ali de uma pessoa de infra. Eu tinha o UX, todo mundo como um time Scrum, né? Todo mundo rodando como time Scrum e eu como Product Owner. E aí o que é que eu deixo de, assim, meio que um insight para quem acha que não pode, né, não dá para atuar numa área como Product Owner, que é uma área que parece ser muito técnica. Ela é um pouco técnica, ela exige que você tenha algumas habilidades técnicas, mas ela não é o mais crucial, né? O negócio é a sua mentalidade, como é que você está enxergando o negócio, como é que você está trocando com o seu time, né? Então, nessa polinização cruzada, a gente tem habilidades compartilhadas, né? Quando a gente junta dev, front-end e back-end com um design junto, a gente vê que dá um trabalhinho no começo, né? Que eles ficam ali se bicando, cada um quer puxar a sardinha para o seu lado. Mas, no fim da história, tem um pair program ali que eu marquei, que não é do Scrum, né? É uma outra metodologia ágil, que se chama XP. Quem quiser pesquisar também sobre, fica aí. Então, assim, essas habilidades compartilhadas de stacks, né? De tecnologias que as pessoas utilizam, de design e, por fim, de negócio, que é o que eu estou falando aqui, que é o mais importante de tudo, né? Então, nesse momento que existe essa polinização cruzada, a gente eleva a discussão em histórias de usuário para um bom incremento, né? Os devs e os design, eles conversam ali sobre comunicação, sobre como aquilo ali vai agregar para o produto de comunicação a nível de negócio mesmo. Eles não estão falando mais que comunicação é criar card para rede social. Eles estão ali olhando para o usuário final e dizendo ele, pô, eles vão gostar disso aqui, esse produto vai ficar massa, essa feature aqui vai ficar incrível. Então, assim, eleva esse nível das discussões quando você está ali, né? Então, eles também conversam sobre entrega de valor a nível de negócio. A gente está entregando valor para o negócio fazendo essa feature ou vai ser mais do mesmo aqui? Então, era uma coisa que a gente ouvia bastante assim, no início do time e, com o passar do tempo, isso foi sendo absorvido e puxado por eles, sabe? Ao invés de um PO, né? Que, no caso, eu estava ali para mediar, para explicar o porquê daquela história, eles mesmos estavam trazendo o valor que eles estavam enxergando naquelas histórias de usuário, né? Então, aí tem uma estrutura básica, né, de entregas de Scrum na comunicação. É o famoso ciclo PDCA, né, que o Bruno mostrou aí anteriormente, um pouco relacionado à experiência do cliente, só que aqui eu olho muito mais para dentro. Eu estou olhando para você, desenvolvedor, eu estou olhando para o negócio, eu estou olhando para o todo. Tá? Então, a gente rodava sprints de uma semana, que é o tempo que você tem, assim. Nunca curti a ideia de ter sprints de mais de 2 semanas, de 15 em 15 dias, porque você perde tempo para melhoria contínua, né? Você não tem muito tempo para discutir gargalos que acontecem no processo de uma semana. Imagina de 15 dias. Né? O que acontece na primeira semana, na segunda semana, de repente, você nem lembra mais o que estava te incomodando no início. Né? Então, sprints de uma semana, review a cada história entregue. Mas, meu Deus, eu vou esperar 15 dias para fazer uma review de uma história que eu entreguei no 3º dia de sprint? Não, terminou a história, PO. Vem cá, terminamos a história, vamos conversar. Quero mostrar para você o que a gente fez, essa funcionalidade, etc. e tal. Então, essa presença do Product Owner, com as habilidades que eu tinha de comunicação, ajudava muito no processo. Por quê? Porque dúvidas que eles tinham relacionadas à comunicação, que não eram da área dele, nem precisa ser, né? Porque eu estava ali como uma parte do processo. O PO, ele é parte do time, né? Tem muita gente que acha que os devs são um mundo à parte do Scrum Master e do PO, não é. Todo mundo faz parte do mesmo time, todo mundo tem o mesmo objetivo. Essas entregas de incremento vistas como valor, já falei um pouquinho disso para vocês, e a aplicação dos aprendizados no próximo ciclo de trabalho. Né? Portanto, na minha cabeça, na minha concepção, não faz sentido sprints tão longas, né? Ciclos de trabalho tão longos para você fazer melhorias no que vem a seguir. Né? Qual vai ser o próximo passo? O que a gente faz semana que vem? Né? Que é discutido em review e retrospectiva, que são 2 outros ritos, né, no Scrum.
Então, a gente tem ali história de usuário, que é debatida, discutida pelo time. A gente tem o sprint rodando. A gente tem um aprendizado durante o sprint, né? Muita gente me questiona, por que o aprendizado não está antes da entrega? Por que depois do sprint não vem a entrega? Porque existe um tempo de aprendizado ali durante aquele sprint, né? Então, assim, se eu entrego sem ter aprendido nada, não adianta nada para o meu time. O que eu evoluir? O que eu vou agregar para eles, sabe? Depois, assim, em questão profissional. Eu não estou pensando nem ali só naquele momento, só naquele time, só naquele escopo de projeto. Eu estou pensando no profissional, né? No desenvolvedor. O que ele está aprendendo que ele vai poder aplicar se ele sair da empresa amanhã? Se eu saio da empresa amanhã? Que foi o que aconteceu. Saí e fui para outra empresa, né? Então, eu acho que o aprendizado ele vem no decorrer do sprint, com essa troca, com essa questão de polinização cruzada, de pessoas trocando conhecimento, etc. E, no fim, a entrega, né? A entrega ela é importante, ela é bacana, ela gera valor para o nosso usuário. Ela é massa. Entregar um incremento assim, redondinho, bonitinho, é muito legal. Mas eu acho que a experiência que você passa com o seu time, principalmente ao longo dos meses, o quanto você vai aprendendo coisas do mundo do desenvolvimento, o quanto eles vão aprendendo com você coisas da sua área de expertise, isso é muito legal. Quando você chega assim, que um desenvolvedor back-end que está muito focado no código, ele te faz uma pergunta muito subjetiva sobre comunicação, alguma coisa que ele quer entender, isso é muito valoroso para um profissional, sabe? Você fala assim, pô, eu atingi meu objetivo. Eu fiz com que essa pessoa pensasse não fora da caixa. Sou totalmente contra o termo fora da caixa. Eu acho que a gente só tem uma caixa. O que a gente faz é melhorar essa caixa. Então, assim, a partir do momento que eu coloco na cabeça de determinado desenvolvedor que ele pode, sim, aprender outras coisas e que vai ser legal para ele, que ele aprenda outras coisas, e ele absorve isso é muito importante, sabe? Para o negócio também. Aí você olha lá na ponta, depois de todo o processo, você olha para o resultado, para o negócio, né? Então, olha aqui, eu fiz um gráfico para vocês de entregas no Scrum com comunicação. Alguns dados eu ocultei, né, por questão de, enfim, profissionalismo mesmo, mas para vocês verem a curva de crescimento, né, conforme os times, se vocês podem ver, cada pontinho, a ideia é que vocês entendam isso como sprints durante 6 meses. Eu acho que foi a régua que eu coloquei. Então, vocês podem ver o crescimento, que a curva exponencial que tem de entregas que a gente conseguia fazer, porque as pessoas já estavam muito íntimas do assunto, né? Elas já entendiam daquele assunto, já estavam entendendo do propósito. Era uma coisa que eu batia muito na tecla, né? O Bruno, novamente, eu vou mencionar, porque algumas telas deles me chamaram a atenção. Quando ele falava do Simon Sinek, que fala do comece pelo porquê, do propósito, né? É algo muito importante, porque assim a curva de crescimento do time vai ser muito grande. Aí depois ela se estabiliza. E aí você vai com o seu time, tá? Então, na prática, rapidão, que eu só tenho 5 minutos ali que eu já fui avisada. Aquisição de landing pages com evolução constante. Eu trago aqui algumas ferramentas, né, que podem ajudar, assim, na prática, como é que a gente fazia lá no time. Então, a gente tem Framer e a gente tem Figma, né? São 2 ferramentas muito legais, que elas ajudam no desenvolvimento de interface, elas ajudam na construção de protótipos, elas ajudam, inclusive, para colocar em produção. Galera aí vai entender, para deployar o negócio. Colocou o AI fez a página, o mockup lá, ele mesmo pode deployar no Framer, né? Ele dá essa possibilidade. E isso não vai desvalorizar o trabalho de vocês jamais, assim, sabe? O trabalho de vocês é incrível mesmo. Então, além do Framer e do Figma, a gente fala do FullStory e do Hotjar. São ferramentas de monitoramento, essas são, assim, cruciais na minha percepção, porque elas andam, beleza. A gente passa lá e vê tudo que o cliente fez. A jornada dele a gente consegue criar dentro de um Hotjar da vida, de um FullStory da vida, né? FullStory está mais recente, acho que Hotjar está mais difundido aí, a galera já conhece mais. Mas o FullStory é incrível, quem tiver a oportunidade de pesquisar sobre, entender um pouco mais, é muito legal.
E, por fim, esse eu coloquei aí, eu ocultei algumas informações, porque, enfim, não estou mais na empresa, mas isso aqui foi um ambiente de aprendizagem virtual que nós entregamos. É um produto que era atrelado ao nosso produto para Gov, né, para governo. Então, assim, a gente tinha as prefeituras, que eram os clientes pagantes, mas a gente tinha o nosso usuário, que não era a galera da prefeitura, eram os profissionais de saúde. Então, o que a gente desenhou para ser um produto de comunicação? Uma área, um ambiente de aprendizagem virtual, né? Como se fosse um AVA mesmo. Era ali um lugar onde ele ia encontrar tutorial em vídeo para alguma coisa, alguma dúvida que ele tinha. Isso desafogava o suporte. Então, a gente fazia manuais de instruções, onde ele podia baixar, enfim, ser mais interativo para ele. Um FAQ, né? Perguntas frequentes, dúvidas frequentes. A gente até pensa na nomenclatura, porque imagina uma pessoa, o nosso usuário ele era um pouco mais velho, então o usuário vai olhar FAQ, vai dizer FAQ, o que é FAQ? Então, assim, colocar dúvidas era mais intuitivo para ele. Isso tudo através de levantamento de pesquisa, né? E a gamificação ali, que era o teste de conhecimento, onde a gente colocava temas relacionados à área da saúde, né, que era uma health tech, a startup era uma health tech, e a gente colocava temas da área da saúde, onde ele ia evoluindo ali dentro, respondendo perguntas, quizzes, etc. E, enfim, foi uma feature assim, que deixou a galera enlouquecida, eles ficaram muito felizes com essa entrega. Agora, eu assumo aí um novo papel. Essa aqui é a Freedom, é a camiseta que eu estou, inclusive. Você pode fazer uma foto e mandar para o John depois. A Freedom é uma empresa de tecnologia aqui de Brasília. A gente trabalha com transformação digital. Só que a empresa ainda não é ágil. Então, eu estou começando esse processo do zero. Toda essa palestra aqui que eu fiz para vocês, eu estou começando lá do zero. Então, não é times ágeis de comunicação importa. É times ágeis. Eles importam, eles ajudam. Né? Então, a minha missão na Freedom agora é essa, assim. Eu abracei ela, já vai fazer uns 2 meses que eu estou lá trabalhando com eles. O meu papel lá é como Product Owner, mas tem essa parte de agilidade e tudo mais, que é importante difundir, né? E eu estou muito feliz porque é uma empresa tal qual a anterior que eu trabalhei, uma empresa que me dá espaço, que me dá voz. Eu acho que é importante a gente procurar esse tipo de ambiente para trabalhar. Ambientes onde a gente tem a liberdade de não achar que existe um chefe, uma hierarquia, eu mando, você obedece, você é desenvolvedor sênior, eu sou júnior. Eu vou só ouvir o que você está falando. Seu código está perfeito, eu já vou dar um approve, já vou dar um like lá no seu code review. Vocês viram que eu sei um bocado de termo técnico, assim, que a galera da comunicação não sabe. Então, assim, são coisas que eu aprendi no dia a dia. Eu trabalhei 1 ano e meio como PO num time de comunicação. Então, assim, eu chegava para a galera e falava: vocês podem colocar a feature em ambiente de staging aí para dar uma testada? Eles olhavam assim para mim e ficavam: de onde você conhece esse termo? Não sei. Eu ouvi vocês conversando aí no dia a dia, eu sei que é um ambiente de teste. Então, eu quero testar, eu quero aprender como é que é. Então, é muito dessa troca, desse momento que você tem ali no dia a dia com os seus profissionais, né? Você vai aprender. Isso eu posso dizer para vocês de coração aberto, que isso é inerente ao processo. Da mesma forma que eles vão aprender a sua área de expertise, você também absorve um pouco, você consegue falar a linguagem, né? Para não parecer que você está trabalhando com pessoas totalmente distintas, para você sentir essa familiaridade. E isso é super importante num processo de evolução de time, né? De manutenção de time, de ver se o time está performando bem, se o time está feliz. É um dos preceitos do Scrum, é que o time esteja feliz. A gente mede felicidade de time, né? Então, é uma coisa muito legal também, muito bacana de ser feito. É isso, gente. Queria agradecer, botei ali o Barney Stinson, que é meu personagem, um dos meus personagens favoritos de How I Met Your Mother, que está lá no início com a minha camiseta da sorte. Eu deixei aqui o LinkedIn da empresa que eu estou trabalhando agora, né? Que é a Freedom. O meu LinkedIn pessoal, quem quiser me adicionar, fique à vontade. O meu e-mail também, institucional. E o Instagram da empresa também, tá? Então, assim, vou puxar essa cadeira aqui um pouquinho, rapidinho, só para os meninos que estão tirando foto ali conseguirem ver melhor. Mas, muito obrigada pelo espaço. Eu estou vendo várias carinhas assim, me olhando com muita
curiosidade, com muita... Enfim, eu fico muito feliz de ter tido essa oportunidade aqui, de ter tido a Campus para acolher esse projeto que nasceu como uma dor pessoal e, de repente, virou uma palestra no evento desse porte, desse nível, né? Então, muito obrigada pela disponibilidade, o tempo de vocês, por vocês estarem me assistindo com tanta atenção, com tanta... Enfim, eu tô vendo, tá? As carinhas de cada um aí de vocês. Acabou meu tempo. Muito Parabéns, obrigada. Mari, pela apresentação. Temos espaço para uma perguntinha. Quero saber quem é essa pessoa privilegiada para fazer a pergunta aqui. Pergunta aqui na frente. Boa. Oi, Mari, tudo bom? Bom dia. Para quem está conhecendo agora essa metodologia e a intenção de criar uma startup, você recomenda já estudar a respeito dessas metodologias ágeis? Você falou que a empresa que você está agora está começando a botar isso e isso gera movimento, gera facilidades para a produção, para as entregas da empresa. Então, você recomenda, antes de tudo, na fase de projeto, já entender a respeito de metodologia ágil, por onde começar, como começar em tudo isso? Obrigado. Nada, como se chama? Rafael. Rafael, eu recomendo fortemente que a sua empresa já nasça ágil. Que você já tenha essa mentalidade ágil. Porque imagina começar um projeto dentro da sua startup, do que você está imaginando começar, sei lá, com 3 pessoas. Você mais 3, vai. Imagina que você começa com o pensamento ainda rígido, hierárquico, de projetos waterfall, né, que a gente chama de cascata. Só vai testar no final do projeto. Projeto de escopo fechado, os escopos não são flexíveis, que é o que a gente prega na agilidade. Tá? Então, assim, quando você começa numa empresa que já tem uma estrutura, uma mentalidade ágil, vai ser muito mais fácil para quem chega. Sabe? Quando você entra numa empresa que os processos não são bem definidos, é meio que assim... Cada um faz seu slide, no final a gente junta e vê o que é que dá. Tipo trabalho de faculdade, sabe? Assim, a gente vai juntar e ver o que acontece na sexta-feira, no sprint. Porque às vezes não entende o que é um sprint, não entende. Então, assim, começar... eu estou pretendendo fazer na Freedom, que é a empresa que eu estou agora, já que ela não nasceu ágil, fazer um workshop mesmo, mão na massa. Um dia a dia. Hoje a gente vai falar o que é agilidade. Amanhã a gente vai falar o que é Scrum. Depois a gente vai falar dos eventos do Scrum. Depois a gente vai falar de entrega de valor. Depois a gente vai falar, sabe? Então eu vou ter que precisar fazer um trabalho de formiguinha, justamente porque a empresa não nasceu ágil. Então a empresa anterior eu já entrei fazendo daily. Eu nem sabia o que era um daily. Eu sei que levantou todo mundo, ficou todo mundo em pé assim e fez. Então, ontem eu trabalhei em determinada coisa, porque assim funciona uma daily, né? Você colocar os pontos de trabalho de ontem, de hoje e os seus impedimentos em relação àquela tarefa que foi colocada para ser feita. Então, quando eu cheguei numa empresa que já era ágil, a minha dificuldade em aprender, o meu ciclo de aprendizado ele reduziu muito. Do que eu acho que eu vou ter agora, não é o trabalho de fazer, porque para mim é gostoso fazer isso, mas é o movimento que eu vou ter que fazer em relação a isso, sabe? Que vai levar mais tempo, vai levar que a galera abrace a minha ideia, abrace o que eu estou propondo para todo mundo. Então, eu acho super importante assim, que se você puder, se você estiver pensando em abrir um negócio, comece a pesquisar sobre agilidade, sabe? Comece a pesquisar sobre projetos ágeis. Pesquisa a K21, que é uma empresa incrível, que fornece treinamentos incríveis também, sabe? Então, agilidade, Scrum, tudo isso é para essas novas empresas que estão vindo agora, que estão começando agora. Se elas já nascem assim, o tempo de entendimento das coisas ele é bem menor e vai ser muito mais fácil para você. Com toda certeza. Eu te digo com toda certeza. Tá bom? Obrigada pela pergunta. Muito obrigada, Mari, pela sua apresentação. Palmas para a Mari, pessoal. E o tema de agilidade.